Curso de Física com César Staudinger. E aí, ferinha, tudo bom? Que beleza, hein? Tá aí na tua telinha, ó, a nossa primeira colocada do Top 5 da UPE. Questão do ano de 2011, questão belíssima, questão de um nível de dificuldade elevado quando a gente compara com as outras questões que normalmente caem nos nossos vestibulares. Mas não vamos desanimar não. Vamos lá, vamos tentar entender mais essa questão, tá bom? Sendo que antes de começá-la, eu queria agradecer, aproveitar o momento para agradecer ao meu irmão Ed Staudinger, meu parceiro no projeto do Top 5 da UPE. Tá joia? Um abraço, irmão. Bora lá. Uma barra condutora homogênea de comprimento Y e massa M é apoiada no suporte como mostrado na figura a seguir. Fica de olho nessa figura, certo? Esse suporte consiste em um ramo de circuito em forma de U e de resistência R isolado da superfície da Terra. Tá aí na tua figurinha também. A barra está a uma altura X em relação ao lado inferior do U. Ei, preste atenção que há uma área já delimitada aí, tá? Base vezes a altura, que é X vezes Y. Preste atenção nessa figura. Olhou? Então, eu vou precisar dessa área, tá? Então, anota aí no teu papelzinho já a área X vezes Y. Seguindo, um campo magnético B com sentido para fora do plano do papel, sentido positivo, é aplicado na região cujo módulo varia com o tempo t, conforme o gráfico abaixo. O módulo do campo em t igual a zero vale B0. A partir de que instante a barra não sentirá as forças de reação normal do suporte, ou seja, a barra estará quase levitando. Vou ler novamente a parte final para que tu guarde. A partir de que instante a barra não sentirá as forças de reação normal do suporte, ou seja, a barra estará quase levitando. Guarda isso daí, certo? Bom, pensa um pouquinho então. Beleza? Então vamos lá. Preste atenção nessa figura, tá? Atenta agora para o gráfico, atenta para o gráfico. Percebe que esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau do tipo y igual a ax mais b, onde no instante t igual a zero, o campo magnético vale B0. O campo magnético representa o nosso eixo das ordenadas, o eixo y, que é B. E o tempo, nosso eixo das abscissas, o eixo x. Tá joia? Então, escrevendo essa função com as grandezas físicas, a gente fica com B igual a menos tangente de alfa vezes T mais B0. Y igual a AX mais B. Eu acrescentei o menos aí porque essa reta ela é decrescente. Então, o nosso coeficiente angular ele é negativo. Só uma alteraçãozinha, tá? Que eu não escrevi teta, escrevi alfa. Deixa assim mesmo, tá bom? Segue a vida, bora lá. Para o equilíbrio daquela barra acontecer, devemos ter um equilíbrio de forças. Concorda? Então, já existe a força gravitacional, a força peso, que de acordo com aquela figura, ela vai estar apontando no sentido vertical, tá bom? Descendente. Então tem que existir uma força que equilibre a força peso. E aí eu escrevi força magnética igual ao peso, e aí você pode estar se perguntando, César, força magnética, cara, como que surgiu essa força magnética? Ei, te liga que o campo magnético ele é variável. Toda vez que o campo magnético está variando em alguma região, tá, surge uma variação do fluxo magnético, consequentemente surge uma força eletromotriz induzida, surge uma corrente elétrica. Daí um condutor imerso em um campo magnético, sendo percorrido por uma corrente elétrica, recebe uma força magnética. Exatamente, daí eu igualei a força magnética ao peso. Tá joia? Então, força magnética B e L seno de 90, na verdade B e L seno de θ, mas o ângulo aí é 90 graus. Porque esse ângulo θ é o ângulo formado entre B e I, campo magnético e corrente elétrica. Tá joia? Igual ao peso M vezes G. Efetuando algumas operações, a gente chega à nossa equação 1, que fica menos tangente de alfa vezes T mais B0 vezes I, que é a nossa corrente elétrica, vezes Y, que é o comprimento da barra, que eu pedi para tu ficar olhando na figura. Beleza? Depois você dá um pausezinho aí e anota essas equações. Por enquanto fica só ligado aqui. Bom,
Feito isso, a gente vai tentar encontrar a nossa corrente elétrica para substituir nessa equação 1 e finalmente finalizarmos a nossa questão. Então, ó, lê esse texto aí comigo. Para descobrir a corrente elétrica, lembremos a lei de Faraday, que afirma que toda variação temporal do fluxo magnético induz o aparecimento de uma força eletromotriz. Vou ler novamente. Afirma que toda variação temporal do fluxo magnético induz o aparecimento de uma força eletromotriz. Mais uma vez, afirma que toda variação temporal do fluxo magnético induz o aparecimento de uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, de uma corrente elétrica induzida. Então tá aí na tua telinha, ó, força eletromotriz induzida, módulo da variação temporal do fluxo. A variação do fluxo será a variação do campo magnético vezes a área. César, o campo magnético variando? Lembra, o campo magnético está variando sim, tá? Ele é uma função linear do tempo, tá bom? Lembrou? Tá joia? Então bora lá. Substituindo no lugar do ΔB, que é a nossa variação de campo, a gente põe B menos B0. E no lugar da área, a gente põe X vezes Y, que eu pedi para você anotar, tá? Estamos considerando um instante genérico T, tomando, obviamente, T0 igual a 0. Substituindo B por menos tangente de alfa vezes T mais B0, menos B0 que já existia aí, vezes XY sobre T, eu posso cancelar B0 com menos B0. No lugar da força eletromotriz induzida, a gente põe R vezes I, que é a primeira lei de Ohm, sem nenhum problema. Passamos o R para o outro lado, cancelemos os dois T's, né? Melhor dizendo. Ficamos com I igual a tangente de alfa XY sobre R, que é a nossa equação 2, que vai ser substituída na equação 1. Que é isso aí, ó, que está na tua telinha. Meu Deus do céu, muito cálculo, né? Mas fica tranquilo, são simplificações até um certo ponto básicas para você que é um aluno de ensino médio, tá bom? Então, substituindo no lugar de tangente de alfa vezes XY sobre R, a gente vai fazendo algumas multiplicações, algumas fatorações. Tem uma simplificação bela que encontra-se na quarta linha, na tua telinha aí, ó. Quando a gente simplifica xy quadrado com xy quadrado, tangente alfa com tangente quadrado de alfa fica 1 sobre tangente de alfa. E aí tu olha na quinta linha, beleza? Ficou cotangente de alfa, né? Que 1 sobre tangente é a cotangente. A mesma coisa a gente faz no segundo termo. Cancela e fica cotangente quadrado de alfa, porque ficamos com 1 sobre a tangente ao quadrado de alfa. Essa é a expressão que encontra-se na letra E, exatamente, tá bom? Então, pessoal, primeiramente agradeço a todos por estarem acompanhando o nosso Top 5. Agradeço a confiança, significa que tu acreditou na gente, tá? E ótima prova, confiem, tá bom? Que quem sabe a sua aprovação está por vir realmente, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Curso de Física com César Staudinger.